A paz do Senhor Jesus para todos que me seguem no meu canal. Boa tarde. Estava ausente alguns dias de gravar vídeo, pois está gripada, ainda estou um pouco. Mas hoje eu vou falar sobre a morte de Lázaro, sobre a ressurreição de Lázaro e sobre a morte, que nós sabemos que a morte, segundo a palavra de Deus, a morte, ela é uma inimiga cruel. Ela é uma inimiga cruel e a maioria das pessoas já sentiu a dor e a tristeza que ela traz. Ela tem sido um grande mistério que cientistas, filósofos, clérigos e pessoas comuns tentam decifrar a morte. Glória a Deus. Mas decifrar a morte. Muitas pessoas, pessoas comuns tentam decifrar. Muito se tem especulado sobre o estado dos mortos. Para onde vão? Triste. Para onde vão as pessoas após a morte? Muito tem especulado, né? Tem se indagado para onde vão as pessoas que morrem após a morte. Mas eu vou dar uma explicação um pouco aqui sobre a inimiga, que é a morte. Muito se tem especulado sobre o estado dos mortos. Para onde vão? Existe consciência na morte? Seria a morte o fim ou apenas um estado, aliás, um estágio, uma passagem para outras vidas? Isso é uma pergunta, né? Uma pergunta que muitas pessoas fazem, muita indagação sobre a morte. Para onde iremos após a morte? O que a Bíblia diz sobre a vida após a morte? O que a Bíblia fala sobre a vida após a morte? Vou dar uma explicação aqui para você que está nos ouvindo neste canal. Glória a Deus. Muitos é um estágio, uma passagem para outras vidas, né? Agora, o que a Bíblia diz sobre a vida após a morte? O que a Bíblia fala sobre essa passagem? Jesus considerou a morte como um sono. Jesus considerou a morte como um sono. João, você quer ter a certeza? Lê a Bíblia no capítulo 11, no versículo 11, versículo 14 até o 21 de João. Aí vai lhe esclarecer sobre o inimigo que é a morte. Não existe reencarnação ou comunicação com os mortos. Não existe. Muita gente pensa que depois que a pessoa morre se comunica, né, com os vivos aqui na Terra. Não existe comunicação com os mortos após a morte. A gente fica por mais de esquecimento, esquece tudo que foi vivido aqui na Terra. A gente não se lembra mais de nada aqui da Terra. Não existe mais lembrança daqui da Terra. Esquece totalmente. Que a Bíblia Sagrada, quem nos esclarece, Jesus Cristo. Não existe reencarnação ou comunicação com os mortos. Deuteronômio, você vê lá em Deuteronômio 18, 9 até o 12, que fala sobre isso. Pode ler a Bíblia que você vai ver esse esclarecimento. Deuteronômio 18, 9, 12. A imortalidade é um atributo exclusivo de Deus. 1 Timóteo 6, 15 e 16. Você também vai ver esse esclarecimento de Jesus Cristo. A teoria da vida após a morte é um dos enganos do inimigo de Deus. Gênesis 3, 4. Quer dizer, a teoria de vida após a morte é um dos enganos do inimigo. Ele tem colocado em muitas pessoas, na mente de muitas pessoas, que esse atributo exclusivo, né? Da imortalidade, né? Muitas pessoas ainda pensam nessa teoria da vida após a morte, que a pessoa após a morte vem aqui ao mundo novamente
viver nova vida, mas não existe você morrer e vir de novo para esse mundo como outra pessoa. Isso aí é teoria do inimigo de Deus. Gênesis 3:4. Pode ler a Bíblia, que a Bíblia é o livro dos livros, é o livro verdadeiro. A ideia de alma separada do corpo foi propagada ao longo dos séculos em outras culturas, né? Em culturas pagãs e introduzida no cristianismo durante a Idade Média. A igreja absorveu o conceito grego de corpo e espírito como entidade separada, identificando espírito em alma, contradizendo assim o que Deus disse: certamente morrerás. Gênesis 2:17. Leiam a Bíblia que vocês vão entender. Gênesis 2:17. A Bíblia apresenta a expressão alma para referir-se a pessoas vivas, de maneira geral, e não para indicar uma entidade que se liberta do corpo após a morte. Ezequiel 18:4-20 afirma que a alma morre. Essa alma, ou espírito, não é uma entidade, como muitos pensam, né? Glória a Deus. Consciente, sobrevivendo independentemente do corpo, conforme Salmos 146, versículo 4. Não há consciência na morte. A experiência de Lázaro é a maior evidência que não há vida após a morte. A ressurreição de Lázaro, nós vimos no livro, né? A experiência de Lázaro, que não há vida após a morte. Fosse para o céu, aí fala mais, né? Após a morte, se ao morrer a pessoa fosse para o céu, Jesus não iria até o túmulo. Ele simplesmente diria: Lázaro, desce do céu. Mas ele disse: Lázaro, vem para fora. Então a pessoa continua ali na sepultura, né? Por isso que no dia de juízo, no último dia que as pessoas morrerem, no último dia de juízo, a terra vai ter que dar conta de todos os corpos, porque nosso corpo foi feito de barro e do barro voltamos. Agora, nosso espírito, ele sai do corpo, né? E vai para o seio de Abraão, para o paraíso. Não é no céu ainda, é no paraíso, que é o primeiro que a gente vê essa nuvem aí, é o primeiro céu, o segundo é o paraíso. Então vão dormir, o espírito vai dormir. Aqueles que morreram em Cristo, eles vão dormir ali, esperar o dia da ressurreição. Glória a Deus. A Bíblia apresenta duas ressurreições. Que aqui ele fala assim: mas ele disse: Lázaro, vem para fora dali do túmulo, né? Que ele disse: venha do céu, desça do céu. Quando ele morreu, quando o povo morre, as pessoas dizem: olha, fulano foi para o céu, fulano está lá no céu. Mas é engano, isso é teoria. Ninguém vai direto para o céu, O corpo fica na terra, o espírito fica num lugar ali no paraíso, dormindo, esperando o dia da ressurreição ainda, né? Mas o corpo está ali. E na hora que o Senhor ordenar que saia o corpo, que nem ordenou para Lázaro, saia para fora, aí saiu o corpo e saiu já com o espírito, né? Porque ele estava ali. Glória a Deus. Ainda estava ali. Não tinha ainda nem ido para o paraíso ainda. A Bíblia acrescenta, aqui fala: Lázaro, vem para fora, João 11:43. Vocês vão ver na Bíblia Sagrada. A Bíblia apresenta duas ressurreições, João 5:28 e 29. A primeira é a ressurreição da vida, que acontecerá no momento da segunda vinda de Cristo. Quer dizer que a primeira ressurreição acontecerá no momento da segunda vinda de Cristo, né? Que Jesus veio à terra, a primeira vinda dele foi morrer naquela cruz do Calvário pelo teu pecado, pelo meu pecado, para que nós nos arrependêssemos e vivêssemos em santidade e obediência a Deus, né? A primeira vinda de Cristo. Ele veio ao mundo para isso, para a remissão do nosso pecado.
pregar o evangelho. Então, a segunda vinda, que aqui a Bíblia fala, aconteceu no momento da segunda vida de Cristo. Aí fala assim, a primeira é a ressurreição da vida que acontecerá, a primeira ressurreição que acontecerá da vinda de Cristo, é a ressurreição reservada somente para os que morreram em Cristo. Quem não morrer em Cristo, eles não estão dormindo no paraíso, não. Só Deus sabe onde é que eles estão neste momento. Mas quem morrer em Cristo estão dormindo espiritualmente. O Espírito esqueceu daqui tudo da terra. Estão dormindo esperando a ressurreição de Jesus Cristo. Então, a segunda vinda de Cristo é a ressurreição reservada somente para os que morreram em Cristo. Outra ressurreição acontecerá após o milênio, que sucede à segunda vinda de Cristo. Esta é a reservada para aqueles que o rejeitaram e a sua vontade, essa que rejeitaram a vontade de Cristo, fazer a vontade de Cristo, não andou nos caminhos do Senhor, essa é a segunda ressurreição, já para o fogo eterno, né? Então, após o milênio que sucede à segunda vinda de Cristo, está reservada para aquelas pessoas, aqueles que rejeitaram a Jesus, não seguiram a Jesus, não andaram nos caminhos dele, desobedeceram, fizeram, pintaram e bordaram, pecaram, o rejeitaram e a sua vontade, não fizeram a sua vontade. Essa ressurreição é chamada de ressurreição da morte ou do juízo. João 5, 28 e 29. Leia João 5, 28 e 29. É a ressurreição do juízo final, onde Deus vai julgar todos os mortos que morreram sem salvação. Vai julgá-los para dizer, apartai-vos, maldito, para o fogo eterno. Ouviste a minha palavra e não criste, não obedecesse, não andasse nos meus caminhos, pecasse, morreu no pecado, glória a Deus, glória a Jesus, e rejeitaram a sua vontade. Essa ressurreição é chamada de ressurreição da morte, ou do juízo, João 5, 28 e 29. Daniel 12, 2 também fala. Apocalipse 24 e 5 também fala no juízo final. Amigo, Deus nos criou. Então, para você, amigo, essa palavra, Deus nos criou para a sua glória. Isaías 43, versículo 7. E para refletir a sua imagem, Gênesis 1 e 27. Ele não planejou a morte para o ser humano. Ela veio como consequência do pecado. A morte veio como consequência do pecado. A desobediência do homem aqui na terra. Então, a consequência do pecado, aí não iria haver morte. Se Adão tivesse pecado e o povo seguisse Adão, então não ia haver morte. E nós iríamos viver a vida eterna aqui na terra, na santidade. Não ia ter o que hoje a gente vê acontecer na terra, nem ia haver pecado, não ia haver pecado, ia ser todos santos. Então, amigo, Deus nos criou para a sua glória, Isaías 43, 7. E para refletir a sua imagem, nós éramos para ser a imagem e semelhança de Cristo, não pecar. Gênesis 1, 27, ele não planejou a morte para o ser humano, ela veio como consequência do pecado. Porém, através de Cristo, podemos ter a certeza da ressurreição. Sua morte e ressurreição asseguram que todos um dia ressurgirão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Daniel 12, 2. Leia Daniel 12, 2, que vai falar sobre a ressurreição. Diante de nós está a escolha da vida eterna. A sua escolha definirá onde você passará a eternidade. Torne-se um praticante da palavra de Deus e desfrute pela fé a esperança da mortalidade. Apocalipse 21, 4. Você sabe onde você passará a eternidade? Torne-se um praticante da palavra de Deus e desfrute pela fé a esperança da imortalidade. Apocalipse 21, versículo 4. Desfrute
a esperança da imortalidade. Se você quer viver uma vida eterna com Deus, ter a sua salvação, você tem que seguir a Jesus. Tem que fazer a vontade do Pai, viver em santidade e obediência a Deus nesta terra. Deixar de pecar, se arrepender e deixar de pecar, viver uma vida diferente. Glória a Deus, para não ter a mortalidade e viver na imortalidade. Glória a Deus. Porque só vai na segunda vinda, na ressurreição dos mortos, Jesus ressuscitará os vivos, né, que estão em Cristo, e segundo um piscar de olho, e os mortos, e ali estaremos com o Pai na ressurreição. E na última ressurreição, que é a segunda ressurreição, ele já vem como um juiz, no final, julgar os que morreram sem Cristo aqui na terra. Eu vou ler aqui em João, no capítulo 11, a ressurreição de Lázaro. Estava então enfermo um certo Lázaro em Betânia, aldeia de Maria, de uma irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram, pois, seus irmãos dizer: eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: está enfermo. Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Maria e a sua irmã, e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornar para lá. Jesus respondeu: não há 12 horas no dia. Não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhe: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, a seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus disse: isso da sua morte. E eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro está morto, e fogo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Então Jesus foi ter com Lázaro, né? Glória a Deus, depois de morto. Disse, pois, Tomé: chama Dídimo aos condiscípulos. Vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura, em Betânia, distante de Jerusalém, quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham sido tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Assim Marta falou para Jesus. Se Jesus estivesse naquele momento, o irmão dela tinha morrido. A fé da Marta era muito grande em Jesus. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição, a vida. Aí Jesus falou para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Isso Jesus falou para Marta, né? Que estava crendo na ressurreição de Jesus Cristo. Quando matassem ele, ele ia ser ressuscitado. Então ele disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição, que ele já era a ressurreição. E a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus.
E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Porque quem vive em Cristo não morre. Foi Jesus Cristo que falou. Que a gente não morre pelo seguinte, porque a gente morre na carne aqui. Mas o Espírito tem a vida eterna, nunca vai morrer. Agora, quem morre sem Cristo, o Espírito vai morrer também no fogo eterno, vai ser queimado. Vai ser num fogo que nunca se apaga. E quem morre em Cristo não vai para o fogo eterno, vai para o Pai, na ressurreição. E vai morar na Nova Jerusalém. Disse-lhe ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E não disse, e dito isso, partiu, e chamou e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, o mestre está aqui, chama-te. Ela ouvindo, quer dizer que ela falou que o mestre estava chamando Maria. Eu fui falar para Maria. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. E Maria, olha aí. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, o mestre está aqui, chama-te. A Marta disse que o mestre estava chamando Maria. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo, vai ao sepulcro para chorar ali, vai ao sepulcro para chorar ali, chorar pelo filho dela, né, Lázaro. Chorar pelo Lázaro. Jesus, pois, quando viu chorar e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se de muita e em espírito e perturbou-se. Quer dizer que Jesus se perturbou em espírito, né, com o choro daquele povo, da Maria, com aquele povo que estava tudo chorando ali, os discípulos. E disse, onde o puseste? Disseram-lhe, Senhor, vem ver. E Jesus chorou. Disseram, pois os judeus vede como o amavam. Os judeus estavam chorando por Lázaro, que tinha morrido. E alguns deles disseram, não podia ele que abriu os olhos ao cego fizer também com este não morresse. Aí os judeus falaram, né, que como ele fazia cego ver, abriu os olhos de pessoas que eram cegas, e também poderia, no sepulcro, não deixar o Lázaro morrer. Ele quis dizer assim. Era uma caverna. Então ele diz assim, se ele abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse. Porque Jesus poderia fazer com que Lázaro não morresse. Ele quis falar isso, né? Que Lázaro morreu, mas porque Jesus não estava lá, a Maria disse. Glória a Deus. Jesus, pois, movendo-se de outra muita compaixão, foi ao sepulcro e era uma caverna. E tinha uma pedra posta sobre ela. E disse-lhe Jesus, tirai a pedra, Marta, irmã do defunto. Ah, Marta era a irmã do defunto. Não era filha, era irmã do defunto. Disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Aí Maria disse, olha, Senhor, já cheira mal. Lázaro está com 4 dias de morto. E disse Jesus, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Porque para Deus não é impossível. Ela tinha que crer na glória de Deus, que para Deus nada é impossível. Deus ressuscitaria Lázaro no momento. Deus ressuscita morto. O poder dele é grande, ele cura os enfermos, ele faz o que ele quiser fazer.
Se Ele quiser curar, Ele cura. Ressuscita quem já está morto. Glória a Deus. Tiraram, pois, a pedra e Jesus levantou os olhos para o céu e disse: Pai, graças te dou por mim haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, chamou um grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lençol. Disse-lhe: Jesus, desligai-o, deixa-o ir. Aí Jesus disse: desligai-o, deixa-o ir. Não, Jesus mandou Lázaro se levantar. Ele disse assim, e o defunto saiu. Lázaro, vem para fora, e ele saiu, aí mandou desligar-se de tudo, de faixa de tudo, deixasse ele andar. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham virado a Maria, muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria, o que tinha visto, o que Jesus fizera, creram nele. Então, naquele momento, todos creram, né, que Jesus era o Messias, né, que Jesus verdadeiramente era o poderoso Deus, que se fez filho aqui na terra para vir cumprir a missão dele. Então, você acredita que as pessoas morrem e vão para o céu? Não vai diretamente para o céu. Após a ressurreição, os que morreram em Cristo, depois da ressurreição, que Jesus vem buscar os vivos e os mortos, vai ser ressuscitados os mortos primeiro, que morreu em Cristo, e os vivos ao mesmo tempo, no piscar de olho, aí vão para o céu. Vão ficar lá com o Pai, Filho e Espírito Santo. Vão para o céu, mas no dia da ressurreição, quando morre, tem um lugar que eles estão dormindo lá no paraíso. E os que morreram sem Cristo, só Deus sabe onde é que eles andam. Glória a Deus, que morreram sem Cristo, não foi direto para o céu, como o povo fala. Morreu, foi para o céu. Nem os crentes foi direto para o céu ainda. Estão dormindo, esperando a ressurreição. Os que estão convertidos, que deixaram o mundo, o pecado para seguir Jesus. Imagine quem nunca fez nada do bem aqui na terra. Nunca fez nada para Deus, nem fez a vontade do Pai, só pecaram. Esse é que ninguém sabe nem onde é que está neste momento. Eu creio que eles estão esperando no túmulo, o espírito e o corpo esperando no túmulo o dia da segunda vinda de Cristo. Aliás, segunda vinda é no dia da ressurreição, que eles vêm buscar a igreja. A segunda ressurreição, que a primeira ressurreição é quando ele vem buscar a igreja em Cristo que está salvo. E a segunda ressurreição é o dia do juízo, que ele já é o juízo final. Então é quando os mortos que morreram em pecado vai sair da sepultura, a terra vai dar conta de todos os corpos que morreram sem Jesus, sem Cristo, só praticando mal, pecado, não andar na presença de Deus, não adorar a Deus em espírito e verdade, todo pecado praticar aqui na terra. Então esses, na segunda ressurreição, já é Deus falando: apartai-vos, maldito, para o fogo eterno que nunca se apaga. Então aquele espírito vai ser queimado eternamente, sem salvação. E diabo e seus anjos também, né? Que é o anticristo. Então tudo isso vai acontecer porque é bíblico. Como esse fogo, que os cientistas falaram que vai ter um fogo sobre a terra, que a humanidade não vai subsistir o fogo, então existe o fogo eterno, que o espírito vai morrer também. Vai ficar queimado eternamente. No final dos tempos. No dia final, no juízo final. Amém? Que Deus abençoe, que esse vídeo seja uma despertação para você que estava em dúvida sobre a morte. A morte é o inimigo do ser humano. Amém?